gente, tudo bem com vocês? Estou aqui na Zona Sul de São Paulo, Moema, consultória aqui da doutora Roselândia, onde a gente vai falar sobre relacionamentos. Obrigada por receber a gente aqui do programa Saúde Mulher Moderna e Bem Informada. A gente está retornando aí com as nossas lives para falar sobre o bem mais precioso, que é a nossa saúde. E tudo começa com uma mente saudável, né, Pro? Com certeza, é fundamental você ter uma mente saudável, né? Corpo e mente saudável para ter bons relacionamentos. E assim, quando a gente fala de relacionamento, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, é muito amplo, né? São vários assuntos dentro do mesmo tema sobre relacionamento. E aí, como a gente quer causar, a gente vai falar sobre relacionamento homem e mulher. Até que ponto a gente precisa colocar esses limites? E como que seria o relacionamento homem e mulher saudável? Qual o princípio de tudo isso, Pro? O princípio de tudo é você se autoconhecer. Eu acho que não tem como você ter relações saudáveis se você não se conhece, né? Até onde eu posso, né, Thalita? Eu atendo muitas mulheres, né, já há muitos anos e faço palestras sobre violência doméstica. E eu vejo, inclusive, hoje eu já atendi mulheres também, de relacionamentos que veio com a queixa de relacionamento abusivo. E aí eu fico me questionando, e durante todo esse processo, né, de atendimento desses anos, eu vejo quanto, e eu bato nessa tecla sempre, o autoconhecimento, ele é fundamental, né? Quando você tem o autoconhecimento, você conhece as suas emoções, você conhece até onde você pode, até onde você permite, né, você dá limite ao outro. Por que as pessoas se permitem, ou as mulheres se permitem relacionamentos abusivos? Por quê, professor? Porque elas não se conhecem, né? O exemplo, uma paciente que eu atendi hoje, ela saiu de uma relação abusiva de 17 anos, há 8 meses ela saiu dessa relação e até hoje ela ainda sofre por conta dessa relação. E aí hoje ela falou assim, eu acho que não é sobre ele, é sobre mim, né? Porque se eu me envolver com outra pessoa, possivelmente vai acontecer a mesma coisa. E é sobre isso. Então, quando você, né, se conhece, quando você se ama, quando você se permite, né, a viver a sua vida, a ter o seu valor enquanto mulher, você não aceita qualquer relação. E essa paciente hoje, inclusive, eu falei pra ela falou assim, já apareceram outras pessoas, mas eu não quero me envolver. Eu falei, que bom que você não se envolveu, porque a probabilidade dela se envolver com uma pessoa com o mesmo perfil do anterior é muito grande, porque não é sobre o outro, é sobre ela. Sim. Então ela precisa se curar. Então quando você cura as suas dores, quando você ressignifica, né, muitas dores do passado, quando você está inteira, você com você se relaciona com pessoas saudáveis. Quando você está adoecida, emocionalmente falando, você se relaciona com pessoas adoecidas. É sobre isso. Ixi. Isso quer dizer, então, que é um mito, a gente pode dizer que é um mito, que um amor cura o outro amor. Isso, então, é mentira, né? Por que eu chamo ela de Pro, gente? Além dela ser psicóloga há tantos anos, ela também é professora, então pegou Pro, tá tudo Pro. Então não é verdade, a gente pode dizer que é um mito, né, professora, no que se refere a dizer um amor cura outro amor. Vamos, beleza, sair de um relacionamento, então o mundo tá cheio de gente, são 8 bilhões de seres humanos, você pode se relacionar com quem você quiser, mas isso é um perigo, porque você acaba sendo uma própria arma contra você mesmo. Sim, né? Com certeza. Nós atraímos relacionamentos, né? E nós estamos falando especificamente de relacionamentos homens e mulheres, mas nós atraímos, né, relações. É o tal dedo podre. O dedo podre. É literalmente o dedo podre. Eu tenho muitas histórias, eu vou dar vários exemplos. Eu trabalhei com uma pessoa e ela tinha seis filhos. E eram de 4 relacionamentos diferentes, né? E todos assim com histórias, né? E aí ela brincava assim, não, eu falava, você tem o dedo podre. Ela falava, não, se não tiver o diploma de que não presta, eu não aceito na minha vida, né? É realmente a questão do dedo podre, né? Mas isso, Thalita, é muito importante essa questão das relações, porque quando que nós chamamos até na psicologia do ciclo vicioso, né? Quando você tem um padrão, você começa a repetir esse padrão de relacionamento,
tudo o que se repete precisa ser olhado e curado. Então, quando você repete as relações, né, com o mesmo padrão, Sim. você tem que pensar, opa, será que é sobre o outro ou é sobre mim? Né? Então, acho que você precisa começar a ter esse olhar, porque às vezes não é sobre o outro, é sobre você. É você que precisa se curar, é você que precisa se tratar. Porque se você está tendo um padrão de relacionamento negativo, é porque algo em você precisa ser curado. Você está repetindo um padrão. Então, muitas vezes, essa mulher que está num relacionamento abusivo, essa mulher está adoecida, né? E aí ela precisa ser tratada, né? Para que ela possa primeiro sair dessa relação, porque muitas vezes a pessoa não consegue sair da relação e quando se envolver no próximo relacionamento, ser um relacionamento saudável. Aí me vem uma pergunta, como que eu vou identificar quais são os sinais? Toda doença tem os seus sinais. Então, Sim. se isso é uma doença, quais seriam essas doenças que mostram que eu ainda tenho essas questões, trauma do passado, que eu acabo aceitando qualquer coisa porque eu me acho tão inferior, então é melhor ele do que nada? Quais são esses sinais que mostram que eu tô doente, que eu preciso ser curada disso? Quando você se anula. É verdade. Quando você se anula. Essa paciente mesmo que eu atendi hoje, ela fala assim, eu vivi a minha vida para ele. Eu fazia tudo por ele. É tanto que, e assim, tem muitas histórias com esse mesmo perfil. Quando essa mulher sai da relação, ela fala assim, eu não sei quem eu sou. Porque eu vivi a vida dele, eu não vivi a minha. Então, acho que um sinal importante é, eu estou vivendo a minha vida ou estou vivendo pro outro? Se eu estou vivendo pro outro, tem alguma coisa errada. Né? Uma outra que eu atendi, ela falou assim, quando eu vou comprar uma roupa, eu eu faço uma chamada de vídeo e mando pro meu marido. Se ele concordar, eu compro. Se ele não concordar, eu não compro. Aí entra a dependência emocional. Então, são pequenos detalhes, sabe? São pequenas coisas que no dia a dia você fala... São sintomas, microsintomas, né? Aí você fala assim, não, mas é sinal de amor. Gente, isso não é sinal de amor. Né? Isso não é sinal de amor, né? Você não tem amor próprio. Então, você não consegue, né, escolher nem a própria roupa. Né? Você ter a liberdade, ter a sua autonomia de falar assim, não, eu vou comprar essa roupa porque eu gosto, porque eu posso, porque eu quero. Então, esses sinais ao longo do tempo, isso vai tomando uma proporção muito grande. Sim. Né? E aí a mulher vai ficando cada vez mais adoecida. E o companheiro vai fazendo o quê? Vai tomando cada vez mais posse daquele território. Que é o território da mulher ali, né? Então, assim, são sinais que eu acho que a mulher precisa prestar atenção, né? E que muitas vezes vão passando despercebidos, como você falou, gostei dos micro sinais que você falou, são os micros, exatamente, são os micros. Então, eu acho que a primeira coisa... É o que parece que é normal, né? Ah, é normal, isso daí... Esse é o risco, né? No sentido, a gente precisa observar. Esses sinais, eles são tão enganadores e é como uma infiltração na parede, que é gotinha por gotinha. Isso mesmo. Quando vai ver, você já está infiltrado, achando que é normal viver num relacionamento ruim, ser controlado. A pessoa tá ligando toda hora, tá onde, tá com o quê? Aí, eu soube até de um caso recente, aí entra numa outra questão, que ela é muito mais velha do que o rapaz. Ela já entendeu, já é que tudo bem, só que ela tem uma outra geração, já foi casada, teve uma outra bagagem. E o rapaz é um eterno rapaz, né? Com aquele comportamento. Só que a insegurança. Aí fica ligando, tá onde? E liga de madrugada, né? Controlando, como que vai ser. Só que assim, eu tenho um entendimento que assim, eu vou tolerar isso? Até que ponto eu vou suportar isso? Por isso que é importante a questão do autoconhecimento, como você sempre fala, né? Quando a gente se conhece, então a gente vai entender os nossos limites. Sim. Então, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Então, e essa ideia tão enganadora, né? De falar, eu vou mudar o outro. Ele vai mudar. Não muda. A primeira toxicidade é desse pensamento, né? Não muda. Eu vou mudar o outro. Ele vai comer aqui na minha mão. Na verdade, você vai ser tão envolvida pela ocitocina, como diz outro, que é você que vai comer na mão dele. E, na verdade, a gente precisa ter um relacionamento para ser feliz, fazer o outro feliz, ser feliz. Não é a questão de ser só mulher ou homem, mas a felicidade é para todos.
E como é que a gente consegue superar isso? Quais são os caminhos para, aos poucos, a gente ir mudando esses padrões? Porque é um padrão que normalmente ele já está há tanto tempo instalado que a gente precisa refazer esses drives mentais, né? Refazer essa mentalidade. Tem algum caminho que a gente pode começar a se analisar? Uma amiga que a gente pode falar, amiga, me fala a verdade, o que você acha? Tem umas amigas que não fala a verdade. É verdade, mas você sabe que é tão complexo isso, porque assim, você tá aí falando e eu tô aqui pensando em todas as histórias que eu conheço e que eu já ouvi, né? Tem história. Tem. E eu tô aqui pensando no caso de uma família que eu atendo e chegar, na verdade eu nem sabia que eram irmãs, que na verdade chegou a adolescente, depois veio a mãe da adolescente e a tia da adolescente, depois que eu descobri que eram irmãs. Mas aí eu tô aqui pensando o padrão de comportamento delas, né, de permissividade, assim, dos maridos e de achar que casamento é isso mesmo. E aí uma das últimas sessões, a irmã trouxe que o pai e a mãe dela viviam exatamente assim. E aí ela conta que o pai dela, todos os dias, batia na mãe dela, independente de ter motivo ou não, batia. Os pais dela são vivos até hoje, têm 60 e poucos anos. E aí quando você fala assim, quais são os caminhos? É bem complexo os caminhos, porque primeiro que assim, eu quero sair dessa relação. Boa. É igual a mulher das cavernas, né? Que o homem puxa o cabelo dela, mas ela briga com o outro porque ela quer que o cara continue puxando os cabelos dela. Mais ou menos. Porque assim, é uma questão também de criação e de cultura e de valores. Então, por exemplo, a mãe dessa adolescente, ela virou pra mim e falou assim, que pra ela tá tudo bem do jeito que tá. Ela, não, eu sou feliz assim, eu gosto de ser dona de casa, eu gosto de cuidar do meu marido, dos meus filhos, das minhas filhas. Eu falei, você tá feliz assim? Ela, não, eu sou feliz. Ela não quis estudar, ela não quis saber de trabalhar. Então, assim, ela está feliz assim. Tá tudo bem. Ok. Pra mim, é uma relação abusiva? Pra mim, é uma relação abusiva. Mas ela tá feliz. Ele não bate nela, né? Como o pai dela batia na mãe dela. Mas ela disse que tá ok. Pra uma outra mulher, esse perfil de relação não tá bom, né? Qual é o caminho? Primeiro passo, você quer sair da relação? Mas no caso dela... Você quer? Se você quer sair, tem caminhos, tem forma de sair, né? Primeira coisa, que aí eu falo para as mulheres, vai buscar a sua autonomia financeira, por exemplo, que é importantíssimo. Isso para mim é importantíssimo, né? Vai voltar a estudar se você ainda não estudou. Vai buscar uma terapia, porque é importante para você se conhecer. Vai fazer uma terapia que é importante. E uma pergunta que eu sempre falo, e aí quando eu faço essa pergunta, muitas vem uma interrogação assim. O que você gostaria de ter feito na sua vida que você não fez? E aí vem muitas coisas quando eu faço essa pergunta, né? Muitas coisas. E aí eu pergunto, o que te impede de fazer? Né? Porque eu já tô velha. Você tá velha? Você tem quantos anos mesmo? Quantos anos mesmo você tem? Velha pra quê? Pra quê? Velha pra quê? Então, assim, eu acho que os caminhos, primeiro passo é, você quer? Ótimo. Se você quer, tem pessoas que vai pegar na sua mão e vai falar assim, olha, o caminho é esse aqui. Aí você precisa seguir o caminho, né? Então, eu acho que esse processo da terapia é importantíssimo, né, para a questão do autoconhecimento. Mas eu acho que buscar a sua autonomia financeira, sabe, de repente ir fazer um curso profissionalizante, se especializar em algo que você gostaria. Você sabe que é muito triste, Thalita, e eu vejo muito. Eu já trabalhei muito tempo com idoso e atendo algumas idosas. E aí eu vejo muitas idosas chegando, né, na faixa dos 60, 70 anos, numa tristeza, numa depressão profunda. E aí elas falam assim, quando elas param para olhar para a vida, elas falam, não fiz nada para mim. Não fiz nada para mim. E aí, né, a pessoa vê que ela está findando, porque, gente, desculpa, a gente morre jovem, a gente vai envelhecer, é fato. E aí a pessoa olha pra vida dela e fala assim, eu não fiz nada pra mim, sempre fiz pro outro. Mas aí entra a questão do filho que fala, não fez porque não quis, eu não é obrigada a fazer, a gente ouve muito. Tem muito, né? Isso. Mas a senhora mas fez tem a questão de escolha. Quis. Mas tem também a questão de escolha. Então, por exemplo, essa mãe mesmo que eu atendi, ela fala, não, eu gosto de ser dona de casa, só que ela não fez absolutamente nada pra ela. Talvez hoje, ela com 40 e poucos anos, isso não tem um peso. Mas talvez quando ela chegar lá nos 60, 70 anos, que ela olhar pra trás, que ela não fez absolutamente nada
Nada pra ela, nem terminar os estudos dela, ela terminou. Então, talvez isso tenha um peso, entende? Sim. Então, eu gosto muito de trazer essa reflexão para as pessoas, que assim, é fato, nós vamos envelhecer, vamos morrer jovem. O que você tá fazendo pra você? O que você, até o momento, gostaria de ter feito que não fez? E por que não faz? Porque é uma reflexão. Sim. É fato, gente, isso é fato. E aí as pessoas percebem que vão envelhecendo e vão entrando no estágio de depressão porque falam assim, eu estou velha e eu não fiz absolutamente nada. Na verdade, isso me vem uma reflexão que às vezes as pessoas falam assim, eu tô bem, eu tô tranquila, só que a vida é movimento. E tudo pode acontecer, infelizmente ou felizmente. Um exemplo, vou falar de mim, né? Tá. Eu fui casada durante 14 anos e eu tinha muitas crenças limitantes. Que eu não me via sem a pessoa, eu achava que eu não ia conseguir. E quando eu decidi pelo divórcio, porque realmente já não estava dando mais, eu tive essa questão. Falei, e agora? O que vai ser? Eu preciso me reinventar. Então, tudo pode acontecer. No meu caso, foi um divórcio. Mas se for um luto? E se a pessoa que você ama tanto, ela vai embora, ela falece, morre. E aí você não teve nada... A pessoa fica perdida. Você não construiu nada sobre si mesmo para ter um amparo para o futuro. O que me fortaleceu muito foi a rede de apoio que eu tive, graças a Deus. E deu a entender, poxa, agora eu preciso assumir a minha vida e vou seguir em frente. E rebater as palavras que eu recebi, porque era um relacionamento tóxico, e eu ouvia direto, você não é capaz... Você não vai conseguir, olha como você tá horrorosa, você tá horrível. Então eu ouvi palavras que poderiam me destruir, mas é o que eu sempre falo, né, Rosa? Eu falo em relação à reação. Quais são as suas reações diante dos problemas? Quando eu recebi essa palavra ela foi mais forte ainda. Eu falei, agora que eu Te impulsionou, né? Exatamente. A reação foi de revolta, do sentido, agora eu tenho o dever moral, é honra de eu mudar a minha história. Não é para provar para a pessoa, porque ela não faz mais parte do meu ciclo, mas para provar para mim o quanto eu sou capaz. Sim. Né? Então, o que a gente está fazendo para mudar a nossa realidade diante das palavras que a gente ouve dos outros e as palavras que a gente conta para nós mesmas? Mas eu não sou velha, não dá, não posso, não sou capaz. Né? Mas eu tenho os filhos. Gente, lembre-se, a vida muda a todo instante. Um exemplo claro é a pandemia. Ninguém estava esperando nada. Ninguém estava esperando que os comércios tinham que fechar, a gente teve que se reinventar. Então, toda vez que você falar que você tá bom para você, lembra do período que a gente viveu da pandemia. Nós somos forçados a descobrir a força que nós não tínhamos. Sim. E é sobre isso, superação. É você superar, né? Como que você aplica essa superação para o relacionamento. E é engraçado a gente falar, esse que é bem engraçado vocês. Comentem aqui embaixo, falem sobre a experiência de vocês, porque a gente vai fortalecendo um ao outro. E a gente vê assim, caramba, fulano era uma coisa quando estava casada, ela mudou, ela tá muito melhor. Ela tá na academia, emagreceu, nem parece aquela pessoa. Por que isso acontece? Do que? Você fala das pessoas mudarem? Isso, que a gente fala, nossa, fulano parece que tá melhor agora do que antes. Qual é a chavinha que mudou nessa cabeça aí? Gente, eu tenho tantas histórias de mulheres, tantas. Acho que eu falo que eu quero escrever um livro, acho que eu vou escrever um livro de histórias de mulheres. Tem uma mulher que eu não tô atendendo mais, já atendi, ela, desde a adolescência, ela se relacionava com o pai dos filhos dela. E são muitas histórias de violência, de agressão, né? Enfim, inúmeras, de idas e vindas. E aí eu fui trabalhando o fortalecimento dessa mulher. E aí deu uma virada de chave, assim. Aí ela começou a ir pra academia, começou a fazer atividade física. E aí começou a fazer curso e profissionalizar nos cursos, porque ela é manicure, aí ela começou a fazer cursos, né? Aí até teve uma sessão que ela falou assim, nossa, falou que estava organizando as coisas, e o filho dela falou assim, nossa mãe, quantos certificados que a senhora já tem? E o que eu percebi? A virada de chave dessa mulher e a autoestima dela foi lá no top. A fisionomia dela mudou, realmente ela emagreceu, porque a pessoa passa a se amar. Sim. Né? A pessoa passa a se amar e fala assim, caracas, como eu sou capaz, né, de tudo isso. E ela entendeu que ela não dependia do companheiro dela para ela viver a vida dela, né? Então, assim, foi uma virada. Eu falo que essa mulher é um case, assim, de sucesso que eu gosto sempre de falar dela. Porque realmente foram algumas sessões, assim, um processo muito doloroso dela. Realmente, no período da terapia, ela ainda sofreu algumas agressões. Mas o dia que ela deu a virada de chave,
Aí o dia que ela chegou e falou assim, eu entendi que eu não preciso dele pra viver. Eu falei, é isso. Eu não falei pra ela, mas eu pensei comigo. Eu falei, é isso. A partir de hoje, ela não vai mais permitir. E ela simplesmente foi. Tá voando assim. Ó, violão, fi. Atividade todos os dias. Super disciplinada nas atividades. E aperfeiçoamento profissional. Mas eu acho que é a questão do se amar. É olhar pra você e falar assim, eu posso. E eu não dependo do outro. Gente, entende uma coisa. Pra você amar o outro, você precisa primeiro se amar. Se você não se ama, você não tem como amar o outro. E quando você não se ama, você aceita qualquer coisa. Se você não se amar, você não consegue amar ninguém. É isso mesmo. Se você não tiver amor por você... essa paciente mesmo que eu atendi hoje, ela falou assim, eu só queria ser amada de verdade. Eu falei, mas como que alguém vai te amar se você não se ama? Ela falou, eu sei disso, mas é o amor próprio. Quando você se ama, você atrai. Se você não se ama, como é que você... Aí você aceita qualquer coisa, você aceita migalhas de afeto, né? E nós merecemos muito mais que migalhas, né? Se permitam realmente se amar. Mas a questão de relacionamentos abusivos, ele é muito complexo, Thalita, muito complexo. Eu falo que tem muitas coisas que vêm anterior à questão da relação abusiva. Mas eu acho que o passo é eu me autoconhecer. Sim. Quando eu passo a me autoconhecer, eu vou entendendo as minhas emoções e as minhas reações. É sobre isso. Autoconhecimento é tudo, gente. Vida. Exatamente. É aquilo que eu falei, eu casei muito nova, né? Pronto. Então, casei, eu tinha 20 anos. Não pergunte quantos anos eu tenho agora. Eu tenho 50, gente. Eu tô chegando aos 40. 40 com cara de 20. Mas enfim, gente. E é exatamente isso, as crenças limitantes, né, a mentalidade que eu tinha, poxa, não, primeiro que eu acho que é muito importante a gente falar da questão da autoimagem. Eu tinha um problema muito sério com a minha autoimagem e eu achava que eu era tão feia que ninguém ia casar comigo. Olha o pensamento que eu tinha, eu era uma adolescente, tinha uns 15, 16 anos, mas eu tinha colocado na minha cabeça, então eu deixei com que o meu padrão baixasse a ponto de eu aceitar aquela pessoa naquela época, quando a minha mãe já tinha falado, não é pra você. Minha mãe, com a visão da vida, ele quer casar comigo, como eu não vou ser capaz de arrumar ninguém, vou aceitar isso que quer casar comigo. Exatamente. A permissividade, eu me permitia ao ruim, porque eu me achava péssima. É isso. Então é exatamente isso. O que você tá permitindo aí, que tá... E aí depois você vai ficar culpando todo mundo, porque foi minha mãe. Para, gente, vamos assumir os BO. Acho que a primeira parte da terapia é assumir os BO. Assume, fala, realmente, eu caguei fora do vaso, mas eu fiz merda, né? Mas a parte boa da vida é que a gente pode mudar. Enquanto a gente está vivo, a gente tem a chance de rever as escolhas equivocadas que nós tivemos. Sim. A gente errou. Eu errei. Ponto. Pedi perdão pra minha mãe e falou, mãe, a senhora tinha uma visão de experiência melhor do que a minha, eu fui desobediente, eu sofri, mas eu aprendi. Pagou o preço, né? E eu não vou errar de novo. Então, é exatamente sobre isso. Então, você precisa se conhecer, ser forte, para você não baixar os padrões e aceitar as migalhas, né, de relacionamento, tanto marido, mulher, ou homem, e a questão de amizades também. Amizades que te depreciam, pessoas que te põem para baixo. Ai, amiga, não vai não, você não vai conseguir. Se ela tá falando que você não vai conseguir, é porque ela tá tão com dificuldade quanto você. Sim. Então, ela tá espelhando, ela tá falando pra você o que tá dentro dela. Então, você precisa aprender a se relacionar primeiro com você. E hoje, eu sei o que eu não quero. E é exatamente isso. Quem eu não quero, o que eu não quero. Não, eu não quero isso mais. Eu não vou viver mais esse tipo de relacionamento. Então, a gente precisa se conhecer. E isso, por isso que é importante a questão de você viver as fases do conhecer a pessoa. Você precisa primeiro conhecer a pessoa. Aí entra a parte... Primeiro você entra na amizade, você vai ver se a pessoa é legal, se não é. Aí depois você entra na fase do namoro, aí depois você vai fazendo as fases do relacionamento. Eu tenho um fundamento cristão, então eu acredito que isso é uma parte de proteção, porque eu consigo prever se aquilo vai dar certo ou não. Então, primeiro eu vou conhecer a pessoa, deixa eu ver na amizade, como que essa pessoa reage diante de uma crítica. Ela aceita uma crítica de boa ou ele estoura? Porque aí também tem a questão da violência doméstica, né? Sim, né? Com certeza. Nossa, ele é violento. Ele nunca mostrou isso pra você? Lá no namoro, ou na amizade, quando vocês ainda eram amigos, você nunca percebeu que ele era estourado desse jeito?
E aí a gente fica falando, mas ele não era assim. Não existe, gente. A pessoa é ou não é. O que vai acontecer com a vida é que ela vai amadurecendo e ela vai se transformando. Vai se moldando, né? Ela vai se moldando, Ô, né? Thalita, você sabe que eu atendi uma adolescente, hoje é sexta? Na terça-feira, 22 anos? Não minto, 20 anos. 20 anos adolescente. Ela mora com um rapaz. 4 anos de namoro, 3 anos de namoro, tem 1 ano que eles estão morando junto. E aí ela já teve crise de ansiedade, aí a grande reclamação dela é que ele não colabora em casa, eles dois trabalham fora, aí ela chega, ele tá na rua com os amigos, e aí ele fala, reclama, porque o combinado, quando eles foram morar junto, era que quem chegasse primeiro ia fazendo as atividades de casa. E é só que ela traz que na casa dele, são 3 rapazes e a mãe sempre fez tudo porque eles foram educados que homem não faz nada em casa. E aí eu pergunto exatamente isso pra ela. Eu falei, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como que era o namoro? Né? Porque a pessoa vai dando sinais, gente, não é possível. Pô, eu namoro 3 anos com um cara, eu sei como que é a dinâmica desse cara em casa com a mãe. Você acha que ele vai ser diferente mesmo quando casar? E aí... a mãe dele, detalhe, tá? Que deu a luz, 9 meses. Você que é estranha do rolê, pode ter certeza que vai ter. E aí eu pergunto pra ela, o que ele fala quando ela questiona? Aí ele fala assim que homem não é pra fazer essas coisas, aqui na casa dele ele não fazia nada disso. E aí quando eu pergunto pra ela, eu falei, mas você não observou, né, alguns sinais, né? Não, ele era assim assado na casa da mãe dele, mas quando nós fomos morar juntos, a gente fez um combinado. Ela combinou com ela mesma, né? Não, ela falou assim, no início tava fluindo. Eu falei, então, sabe o que é? Que no início tudo é flores. Eu falei, no início tudo é flores, né? E aí ela falou que no início, acho que bem no início, né? Porque tem 8 meses, na verdade, que eles estão morando juntos. Ele até fazia, mas que hoje em dia, então ela chega do trabalho, ela tem que limpar a casa, fazer janta, lavar, passar. E ele tá passeando de moto com os amigos, dando os rolês dele com os amigos. E aí quando... Aí, gente, eu pergunto. Não, agora eu vou perguntar. Qual é a probabilidade dessa relação dar certo? Me responde. Ela tá começando a vida agora. Qual é a probabilidade dessa relação dar certo? Se com 8 meses já tá tendo os perrengues, que eles estão morando juntos. Mas você sabe que pra piorar, ainda tem mulher que faz a cagada, desculpa, mas é a palavra. Não, então a gente vai casar, porque quando casar ele vai melhorar. Você já viu? Você já percebeu já isso? Porque eu atendo uma assim. Você já percebeu? Ela já tá uma, você sabe, né? Um M, né? Aí a pessoa tem fala... uma que eu atendo que tá com casamento marcado, é a mesma reclamação, o cara, tipo, maltrata, põe ela pra baixo o tempo todo, e eu pergunto pra ela, você tem certeza que você quer casar com essa pessoa? Aí ela responde é aquele caso que você falou que ela comprou a roupa do noivo. É o meu sonho. É o sonho. Mas ela tá sonhando sozinha, né? Gente, relacionamento é pra sonhar junto. Não existe relacionamento que um sonha e o outro fica viajando na maionese. Ou você sonha junto, ou não tem nada feito. E você tá sonhando sozinho, gente. Ó, sonho sozinho é o sonho da padaria. Guarda aí com você. Sonhar sozinho vai comer o sonho da padaria. Gente, relacionamento é ser parceiro. Se a pessoa não tá sendo parceiro, quando tá conhecendo, ela não vai ser depois, gente. Não vai mesmo, e aí é por isso que a gente vê tantas mulheres fracassadas, homens fracassados no relacionamento, porque negligenciam, ficam, não, deve ser o meu erro. Eu falo que eu tenho autoridade para falar isso porque eu passei por isso. Eu falo, não, deve ser uma fase. Você tem que observar se é uma fase ou se esse comportamento da pessoa é algo que já vem com ela, já veio de fábrica. E como é que você vai fazer isso? Analise a pessoa, observe como ela fala com as outras pessoas, como ela trata o pai, a mãe. Tudo isso faz sentido. E aí, Thalita, eu volto a dizer novamente. Você percebe a importância do autoconhecimento? Sim. Porque se você tem um autoconhecimento, gente, você não vai se permitir um negócio desse. Como é que a pessoa tá namorando, você tá vendo que o negócio já tá desandado e você quer casar sabendo que o negócio vai dar ruim? Eu falo assim, gente, vai dar ruim, o negócio vai dar ruim, já tô vendo. A merda, vai ficar... Já vai dar ruim. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu quero casar porque é um sonho meu. Ok, eu respeito, é um sonho da pessoa. Mas não pode casar com outro? Não pode esperar um tempo, de repente arrumar uma pessoa legal, uma pessoa que seja parceiro realmente, que queira realmente viver o sonho?
né? Sonho Viver o compartilhado, sonho não é junto, sonho né? sozinho, não. É sobre isso, gente. Eu vou te dizer, relações é complexa, viu? Eu preciso escrever um livro, gente. Ela vai escrever assim, Eu já fiquei preciso. assim. Mas, gente, a palavra Eu de hoje preciso. é como o autoconhecimento É nos importante. protege de É. relacionamentos que podem nos destruir. Então, isso. quando você tem o autoconhecimento, poxa, eu vou tolerar isso? É. Eu vou aguentar isso? Eu vou aguentar eu chegar cansada do trabalho e saber que eu vou estar coçando, não fazendo porcaria nenhuma, e aí você vira chata, porque É. você vai chegar, você vai começar a cobrar, você vai falar, tá tudo sujo, é natural. E aí você se torna insuportável do relacionamento. A pergunta é, você quer ser insuportável do relacionamento ou você quer viver o extraordinário de um relacionamento, de uma Sim. parceria? Por isso que a gente precisa rever esses processos, rever os microsinais. Poxa, não gosto disso, ele prometeu, não cumpriu. Ninguém é perfeito, mas eu acredito que tem coisas no relacionamento que eles são cruciais para funcionar. Se o básico não tá funcionando, não vai funcionar outra coisa, gente. É simples. Aí, por exemplo, É essa moça que tem o sonho de casar, é assim, ela trabalha, ela sai super cedo, ela trabalha, e aí ela chega em casa, ela começou a estudar, então ela chega em casa, ela tem que fazer a janta, ela tem que limpar a casa, e o cara, tipo, não faz nada, tá lá largado no sofá. Aí, à noite, ele cobra porque ela não quer ter relação sexual com ele, porque ela tá cansada. Aí ele fala assim, que ela agora só vive cansada. Né, então, tem mais isso. É sobre isso. Tem mais e tem isso. muito, gente, muitas histórias assim que eu fico pensando. Eu falo, como é importante. Eu bato nessa tecla sempre. Aí, você ter autoconhecimento, inteligência emocional é fundamental. Porque quando você tem o autoconhecimento, você vai falar, você sabe o que você gosta, o que você não gosta, o que você permite, o que você não permite, o que é meu, o que é seu. Porque às vezes, Thalita, não é meu, é seu. Entendeu? E às vezes a pessoa pega lá o problema do companheiro, né? Tem alguma situação da família, até de família do companheiro, e a pessoa quer abraçar isso. Não, cada um no seu quadrado, gente. Então, quando você conhece, sabe quais são as suas emoções e qual é do outro. Sim. Então, de verdade, inteligência emocional e busca do autoconhecimento, ele é fundamental. Porque com isso você vai atrás de outros recursos. Você vai procurar, de repente, se formar, ter uma profissão, ter a sua independência financeira. Muitas mulheres acabam se permitindo por dependência emocional, é fato, mas muito por conta da questão financeira. Porque eu não consigo... Por exemplo, essas irmãs que eu atendo, a mãe dela vive uma relação abusiva até hoje com o pai. Olha que o pai batia todos os dias, gente. E aí a mãe fala assim, eu dependo dele financeiramente pra comer. E aí vai fazer o quê? Mas aí eu acredito que a raiz é muito mais profunda. Sim, ela depende financeiramente, certamente porque eu tinha essa mentalidade, ela não se vê capaz de ser algo que vai produzir a própria existência dela. Então ela fala, eu não tenho capacidade de trabalhar e me garantir. Então é muito mais confortável eu estar com um cara mesmo que eu tô apanhando, mas pelo menos eu tenho uma casa, eu tenho comida. Meninas, nós não somos porco. Põe isso na tua cabeça. Ela ri, mas é verdade. É igual o povo do norte, que fala assim, rapaz, ele é um bom homem. É um bom homem, por quê? Porque não deixa você passar fome. Se dá comida assim pro porco, vai dar pra tu, minha filha. Assim então mesmo. Você consegue sair disso. Você tem força aí dentro. Se conheça, cultive. Thalita, eu não consigo. Busque uma ajuda de um profissional. É isso mesmo. Busca, tem a doutora Rose aqui, tem o psicólogo, busque a rede de apoio, que vai te ajudar a abrir essa mente e mostrar pra você o quão potente você é, quão capaz você é. Agora, ver como, porco, vou ficar aqui porque pelo menos tem comida. Para, não tem essa mentalidade. Eu tô falando porque é triste pra gente rir, mas é a realidade das mulheres. Ai, meu Deus, pelo menos tem comida, pelo menos tem uns filhos. Olha, a gente tem muitos defeitos, muitas dificuldades, mas a minha mãe é um exemplo pra mim, porque cuidou de 3 meninos, como diz o outro, se lascou de cuidar. 3 barrigudinhos. Bem ou mal, estamos aqui firme e forte, entendeu? Porque ela entendeu, eu não sou pouco não, vai ficar um homem me sustentando não. Quer, meu amigo, não quer, vá-te embora. Foi isso que minha mãe decidiu, cuidar de nós 3. É isso aí. Sabe, imagine, 3 filhos pequenos, uma mulher para cuidar deu um de pé 3 na filhos. bunda e mandou embora. E ele falou, não quero ficar com as duas, que tinha amante e tinha minha mãe. Ele falou, como é que palhaçada é essa? Uma baiana retada, virada no coelho, tu acha que ela ia aguentar um desaforo desse?
não. Mandou pastar. Falou, então você que vai embora, Carniça. Que vai pastar em outra freguesia. E é sobre isso, é o poder do desapego. A gente vai falar sobre isso também aqui. Escreve aqui embaixo, desapego. A gente precisa falar sobre o desapego, né? Desapego. O poder de desapegar, o poder do desapego. Então, o que você tá precisando desapegar aí, gente? Desapega, pelo amor de Deus. Você tem capacidade, você consegue, você é forte. Ah, Thalita, mas eu tenho criança, eu tenho filho. É mais um motivo para você sair disso. É mais uma razão para você buscar uma mudança. E a tua mente precisa mudar. Seu corpo só vai reagir conforme uma nova mente que você tiver. E é o autoconhecimento que vai trazer essa nova mentalidade. Você precisa cultivar essa alta mentalidade. Então vamos lá, mulheres. Vocês conseguem. Você quer ser uma mulher que brilhe, uma mulher que tenha um destaque positivo, né? Porque muitos falam, rapaz, terminou um relacionamento, tá derrotada. Tá? É isso que você quer pra sua vida? Não é? A gente ri, mas é sério. Ô, Thalita, Então reage aí, tu não é pouco não, tu é uma mulher que brilha. Na verdade, eu quero deixar duas provocações, duas perguntas. Boa. Primeira o que você gostaria de ter feito na sua vida que você não fez até hoje? E o que te impede de fazer? Eu quero que você responda aí embaixo. O que você gostaria de ter feito que você não fez? E o que te impede? Que eu gosto que as pessoas pensam. Sim. Que as pessoas reflitam a respeito. Porque às vezes as pessoas não pensam. O poder de uma mulher decidida. Ninguém pode parar uma mulher decidida. Porque a decisão é você fazer a separação. Decisão. A cisão, ela vem do corte. Você cortar, fazer uma diferença entre o antes e o depois. E eu digo pra você, não espere 2025. Você pode fazer isso agora. Você pode começar a provocar essa mudança nesse momento. Dessa mente. Não, eu preciso cultivar essa mente. Quais são esses padrões? Eu acho muito legal também. Eu gosto que me ajuda muito a fazer uma autoanálise. Eu escrevo como que está meu comportamento. Eu tô agindo assim. Você fazer uma autoanálise, um autoexame. Sim. Sabe? Poxa, eu reclamo demais. Como é que tô? Como que tá minha saúde mental? Me acho feia? Como é que você descobre esses padrões? A roupa sempre tá de preto. Mulher que usa preto. Porque eu gosto de preto. Mas será que você gosta de preto? Ou tem uma dor aí que você está escondendo e a sua roupa, a sua linguagem corporal está mostrando que tem alguma dor aí dentro. Então é o cabelo, é sempre a mesma roupa, é preto, sempre preto, pode comprar uma outra cor, mas é só o preto. O que é que está te bloqueando? Quais são os bloqueios que você tem? Você precisa escrever sobre isso. Pega suas fotos, né? Eu acho que é muito válido a gente fazer isso também. Pega no seu celular, veja os padrões que você está repetindo e se reinvente. Thalita, eu tenho dificuldade de ser uma mulher feminina. Nós vamos falar sobre isso também. Como é difícil no mundo de hoje, às vezes a gente tem que ser um pouco mais arrojada e as pessoas acabam entendendo de uma outra forma. E você não consegue ativar essa feminilidade, a graciosidade que tem dentro de você. Tudo isso está dentro do autoconhecimento. Por que eu me comporto como um homem ou como uma pessoa mais masculinizada? Aí tem as feridas da infância, né? Então a gente porque a ausência do pai fez você agir desse jeito. Não, eu não posso mostrar fraqueza, porque eu sou uma mulher, então eu não posso mostrar fraqueza. Então eu vou virar um machão e aí você espanta relacionamentos que você quer ter. Se escondendo, né? Aí você vai se escondendo. Então são vários assuntos. A gente falou um pouquinho hoje sobre relacionamentos, a gente vai dar continuidade a esse bate-papo aqui com a doutora Rose. A gente vai deixar todos os contatos aqui embaixo para vocês, para falar. Se você precisar de uma consulta, a gente vai deixar todas as informações daqui do consultório onde nos recebeu hoje. Mas põe dentro de você. Qual foi a pergunta que você fez mesmo? O que você gostaria de ter feito na sua vida que você não fez e por quê? Fica a pergunta aí. Exatamente. Então, até o nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre o poder do desapego. O que é que você precisa desapegar aí? Bye, bye. Até mais. Obrigada, Rose, por receber a gente. Obrigada. Então, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo e a gente vai fazer a diferença nesse lugar. Porque você não é pouco, não. Você é uma mulher forte, uma mulher que brilha. Nasceu para brilhar. Isso mesmo. Até mais.